Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero registrar que Romarinho, hoje no Vitória, foi perguntado depois da derrota para o São Paulo nesse sábado no Morumbi, se ele teve a oportunidade de voltar para o Corinthians depois de rescindir seu contrato lá no mundo árabe. Romarinho fez ele até chegou a dizer que foi procurado sim, depois ele mesmo se desmentiu, admitindo que nunca foi procurado pelo Timão. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, foi o grande responsável por vetar qualquer possibilidade de acordo. Bora falar agora sobre o Corinthians, como fica o Timão sem Augusto Melo. Você sabe, nesse sábado, sócios do Corinthians votaram pelo impeachment do presidente. Quase 70% dos sócios que participaram da votação optaram por excluir o presidente do clube. Dessa maneira, não há mais como reverter essa história. O Augusto até prometeu ir à justiça, mas a chance é praticamente zero. E eu quero te contar como fica o Corinthians a partir de agora. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, não tem prazo, mas precisa convocar nos próximos dias uma nova eleição para presidente. Importante contar que essa eleição é só até o fim do atual mandato, ou seja, o presidente aquele que for eleito pelos conselheiros e não pelos sócios não participam dessa votação, fica até dezembro do ano que vem. Já se sabe que Osmar Stabile será o candidato da situação, ele é o presidente interino desde o afastamento do Augusto no mês de maio, e a tendência é que a gente veja pessoas, pelo menos um ou dois concorrentes, gente de oposição tentando se tornar presidente. Só para completar, Corinthians que tem um grande problema para resolver nessa segunda-feira, quando se encerra o prazo para o pagamento de 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O presidente em exercício do clube, Osmar Stabile, tenta um acordo com o time mexicano e sua última ficha, a última esperança para essa negociação dar certo é exatamente o impeachment do Augusto, que estava com o filme bastante queimado com a equipe mexicana. Se não conseguir resolver essa questão de um parcelamento dos 34 milhões de reais, o Corinthians sofrerá um transfer ban e ficará impedido de registrar jogadores até que a conta seja paga. Até por isso, a pressa para o registro de Vitinho, atacante que já tem acerto com o Timão. Quero falar agora sobre o Corinthians, péssima notícia. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, clube mexicano para quem deve 34 milhões de reais. O pior é que o Corinthians tem somente até segunda-feira à noite para fazer a quitação dessa grana, se não sofrerá um transfer ban. O que é o transfer ban, Nicola? É aquela punição imposta pela FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores. O Corinthians tentou ao longo de toda a semana convencer o Santos Laguna a prorrogar o pagamento dessa quantia. Queria pagar uma parte à vista e o restante parcelado. O Santos Laguna, por conta do inconveniente causado pelo Augusto Melo, que prometeu uma série de coisas e não cumpriu nada, não está disposto a fazer novo acordo. O atual presidente, Osmar Stabile, ainda tem a esperança de que com a confirmação de um impeachment do Augusto, nesse sábado possa retomar as negociações e o Santos Laguna se convença a facilitar o pagamento desses 34 milhões. Importante lembrar que durante a semana foi especulada a possibilidade de a patrocinadora master do Timão antecipar o dinheiro, mas a grana que estaria à disposição do Corinthians não chega aos 34 milhões de reais exigidos pelo Santos Laguna pela venda do Félix Torres. Para completar, o jogador ainda é horroroso. Então, diante desse cenário, o que o Corinthians tem é a possibilidade de inscrever o Vitinho, registrar o Vitinho no BID, Boletim Informativo Diário, assim que possível, e se precisar e quiser contratar mais alguém, vai precisar fazer esse registro até segunda-feira, sob o risco de não conseguir registrar esse atleta, a menos que se acerte com o Santos Laguna. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que conseguiu a promessa de um dos seus patrocinadores em relação à ajuda. O Corinthians está desesperado atrás de 34 milhões de reais. É que vence no próximo dia 11 esse pagamento da bolada de 34 milhões para o Santos Laguna. O time mexicano foi processar o Corinthians por conta do atraso nos pagamentos da compra de Félix Torres. Em fevereiro, a FIFA deu ganho de causa ao time mexicano. Corinthians recorreu para a Corte Arbitral do Esporte e foi informado nos últimos dias que também perdeu a ação. Ou paga esses 34 milhões até 11 de agosto, ou vai sofrer o transfer ban, punição que o impede de registrar atletas. Não poderia vir no pior momento esse transfer ban, afinal de contas o Timão está no mercado em busca de até 4 contratações. E aqui vem a boa notícia,
patrocinador master do Corinthians, procurou o clube para informar que aceita antecipar receitas. O Timão assinou um contrato de 3 temporadas no valor de 309 milhões de reais, 103 milhões de reais por ano. Para ajudar o Corinthians com esse fluxo de caixa e o pagamento emergencial dessa conta, a Esportes da Sorte já se colocou à disposição, disposta a antecipar dinheiro. O presidente Osmar Stabile, antes de recorrer a esse dinheiro, está tentando convencer o Santos Laguna a aceitar um parcelamento. Eu acho difícil que essa história avance em relação ao parcelamento, até porque o Santos Laguna está por aqui em relação ao Corinthians. O Stabile está tentando mostrar que há uma nova diretoria, que o Augusto foi afastado. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2,5 bilhões de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Hora de falar sobre o Corinthians, que se apressou para anunciar a qualquer momento a contratação de Vitinho. Já havia dito nas minhas redes sociais, na noite dessa quarta-feira e no vídeo dessa quinta, que o acordo entre o Timão e o atacante de 31 anos de idade está fechado, certo? Nessa quinta-feira ele passou por exames médicos, foi aprovado e as últimas questões burocráticas estão sendo resolvidas para que seu nome apareça no bid o mais rápido possível. E a pressa corintiana tem a ver com o risco de, a partir da próxima segunda-feira, o Timão estar impedido de registrar novos atletas. Você sabe que o Corinthians tem até a segunda-feira para quitar numa dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna. Se não o fizer, o Corinthians vai tomar um transfer ban que o impede de registrar novos atletas até que a dívida seja paga. Até por isso a negociação com o Vitinho foi acelerada. Para completar o noticiário corintiano, uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas.
Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que o Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Bora falar agora sobre o Corinthians. Augusto Melo não é mais presidente do Timão. Na tarde e noite desse sábado, depois de uma votação entre os sócios, foi confirmado o impeachment do presidente, que agora seguirá bem longe do Parque São Jorge, tendo de responder à justiça por crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A gota d'água que fez o Augusto cair foi o processo do Vai de Bet, quando o Corinthians se acertou com uma empresa de casa de apostas esportivas, passou a ter o maior contrato na oportunidade, mais de 315 milhões de reais, 370 milhões de reais num contrato de 3 anos, mas descobriu-se depois que o Corinthians criou um intermediário que não havia participado de nenhuma negociação. Essa pessoa receberia 25 milhões de reais. Para a sorte do Corinthians, não houve tempo hábil para o pagamento de toda essa remessa. O Corinthians perdeu mais ou menos 1 milhão e 400 mil e Augusto Melo agora responde na justiça, virou réu nesses crimes que eu citei e vai precisar também devolver os 40 milhões de reais, pelo menos é um pedido da justiça. A votação entre os sócios nesse sábado aconteceu com algumas confusões, mas determinou o afastamento definitivo do presidente. Foram quase 70% dos sócios votando pelo impeachment, pelo impedimento, pela destituição do Augusto. No total, 1.413 pessoas a favor do impeachment contra 620 contrárias. Augusto Melo, que precisou deixar o Parque São Jorge escondido e num outro carro. É que os 4 pneus do seu carro foram furados e ele pediu carona para um dos seus apoiadores. Importante lembrar ainda que o Augusto promete recorrer dessa decisão entre os sócios. A alegação dele é de que houve irregularidades no processo. A condução de todo esse impeachment foi feita, segundo Augusto, por pessoas ligadas à campanha contra ele e sem isenção. Só é importante lembrar que nos últimos dias, tentando se manter no poder, o Augusto fez vários pedidos na justiça e os 8 pedidos acabaram recusados. Só para completar, é importante que você saiba que nos próximos dias, o presidente do Conselho Deliberativo vai convocar uma nova votação, somente entre os conselheiros, para definir o presidente que fica até dezembro de 2026, quando terminaria o mandato do Augusto Melo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.